Eu me lembro que há alguns anos viajávamos para Natal, no Rio Grande do Norte, eu e a minha família, e o calor era intenso. Mas algo que chamou a nossa atenção ali em Natal é que, apesar de ser um lugar quente, naturalmente quente, havia sempre um vento, uma brisa durante todo o dia que amenizava os efeitos do calor que era intenso. De maneira que o que tornava a nossa estadia ali em Natal extremamente agradável, apesar do calor escaldante, era esse vento que nos refrescava e que renovava as nossas forças. E é interessante perceber como o vento ele é tratado ou retratado várias vezes na palavra de Deus. E eu destaquei alguns eventos quando os ventos nos são favoráveis. Interessante perceber como em Gênesis capítulo 3, verso 8, o texto diz que ao ouvirem a voz do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava o vento suave da tarde. É interessante perceber que esse verso está inserido num contexto após a queda. É verdade, Deus estava indo ao encontro de Adão e Eva, e esse verso está inserido num contexto onde há fuga de Adão e Eva em relação a Deus. Mas isso não muda o fato de que na viração do dia, no momento onde Deus costumeiramente ia ter com a sua criação, com Adão e Eva, soprava um vento suave à tarde. Vento favorável. Vento que chamava a atenção para a presença de Deus. Deus aparece para Adão e Eva quando soprava o vento suave da tarde. Em Êxodo, capítulo 14, verso 21, o texto diz: ao ouvirem a voz do Senhor que andava no meio... Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, soprou toda aquela noite, e fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. E o Senhor soprou um forte vento do leste, e dividiu o mar. O vento que traz libertação, que aponta para a intervenção de Deus. E como deixar de citar aquilo que Lucas descreve em Atos capítulo 2, verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Veja como o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, e a expressão utilizada para descrever a ação de Deus na descida do Espírito Santo é um vento impetuoso. É interessante perceber como estas expressões trazem alento, porque os ventos aqui são favoráveis. Entretanto, nem sempre os ventos são favoráveis. No verso 48 do texto que lemos, diz que Jesus vai em direção a eles, porque o vento lhes era contrário. Nem sempre os ventos nos são favoráveis. Às vezes, no curso da nossa vida, nós precisamos lidar com ventos contrários. E a pergunta que esse texto visa responder, na perspectiva em que nós estamos tratando, é: como lidar, como responder quando os ventos nos são contrários? Porque veja, quando os ventos são favoráveis, a nossa resposta é de alegria, de gratidão, contemplação, satisfação. Mas e quando os ventos nos são contrários? E quando as coisas não parecem sair exatamente como gostaríamos que saíssem? E quando as notícias não são tão boas quanto gostaríamos que fosse? Não é segredo para ninguém que nos últimos dias nós fomos surpreendidos
por um tornado nível 3, com ventos de mais de 200 quilômetros por hora. Seja lá o que isso signifique, nível 3, nós podemos ver que a cidade de Rio Bonito, no sul do Paraná, foi devastada pela força dos ventos. Semana passada estivemos ali no Paraná, no norte do Paraná. Mateus me contou que o Azaf estava muito preocupado, porque via as notícias de que o Paraná estava sendo destruído. E o papai estava no Paraná. Mas eu estava em Londrina, né? É norte do Paraná. E de lá nós acompanhamos a devastação, a destruição provocada por esses ventos, chuvas. Nem sempre os ventos são favoráveis, às vezes eles são contrários. E no texto que lemos, nós somos expostos à realidade dura da vida. De que às vezes, e por que não dizer muitas vezes, os ventos nos são contrários. E às vezes, ventos contrários estão inseridos num contexto de bênção e milagre. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que ele está num contexto onde Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação dos pães. Eles viram o poder de Deus sendo manifesto por meio de Jesus, abençoando, cuidando daquelas pessoas. E nesse contexto de contemplação do poder de Deus, a fé desses homens é testada. E os ventos que outrora foram favoráveis, agora são contrários. O texto começa dizendo, logo a seguir, ou seja, na sequência, depois da realização dos milagres, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do Mar da Galileia, para Betsaida, enquanto se despedia da multidão. O contexto aqui é bastante interessante. Jesus ainda estava dando atenção para as pessoas, mas era chegado o momento de atravessar o mar, o lago de Genezaré, e Jesus então encaminha os seus discípulos, coloca os seus discípulos naquele barco e dá ordem para eles: vão à minha frente, eu vou na sequência, enquanto continuo dando atenção à multidão que está aqui. O texto diz que depois de ter despedido dos seus discípulos, de ter dado atenção para as pessoas, Jesus vai para o monte orar. Meus irmãos, nós aprendemos algumas lições aqui. Nós percebemos como Jesus é de fato o nosso exemplo para a vida. Alguém que tem empatia para com as pessoas, que abençoa as pessoas, que cuida das pessoas, que fortalece o físico das pessoas na multiplicação dos pães, mas que também ao mesmo tempo demonstra preocupação com o coração, com a espiritualidade. E naquele momento, entre a partida dos discípulos e o cair da noite, o texto diz que Jesus se aparta deles e vai para o monte orar. Existem momentos de celebração no meio da multidão, momentos de congraçamento, de alegria, de festa. Mas existem também momentos onde nós devemos intimamente buscar a presença de Deus, porque o nosso relacionamento com Deus também é construído na intimidade do nosso quarto. É quando a sós abrimos o nosso coração na presença de Deus. Porque veja, irmãos, nós gostamos de dizer uma verdade bíblica. Então veja, é bom dizer a verdade bíblica. E a verdade bíblica é de fato verdade. Mas nós precisamos pensar a respeito disso. Nós costumeiramente dizemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes vivemos batendo a cabeça, porque não sabemos a vontade de Deus para nós. Mas a pergunta é: por que não sabemos a vontade de Deus? Por que não nos relacionamos com Ele? Não investimos tempo de comunhão, de oração, de leitura da palavra de Deus? Ficamos tomando atitudes levadas pelas convicções do nosso coração, e veja o perigo disso. A Bíblia diz que o nosso coração,
ele é enganoso. Jesus nos ensina a termos momentos a sós com Deus. Mas veja, existe algo de pedagógico também sendo descrito aqui. Porque Jesus, na sequência do texto, vai acalmar os ventos. O milagre vai acontecer como nós vimos aqui. Mas o milagre só vai acontecer porque os discípulos estão no lugar e na hora que Deus gostaria que eles estivessem. Isso nos traz, irmãos, uma lição importante de que Deus vai, de fato, nos abençoar quando os ventos nos são contrários, se nós estivermos vivendo a vontade dele. Há uns anos atrás, reverendo Augusto Nicodemos publicou um livro muito interessante. É quase que um livreto, porque ele é bem pequeno. Lá vou eu com as minhas recomendações de leitura. O título do livro é E se Deus for contra nós? E é muito interessante, porque o título do livro é provocativo. Mas como assim? Já que nós vivemos declarando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, meus irmãos, essa é uma pergunta retórica da palavra de Deus. Nós sabemos responder, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual seria a resposta? Ninguém. Porque quem pode sobrepujar o poder de Deus? Quem pode ser mais forte, mais poderoso, mais sábio do que Deus? Ninguém. Mas veja, existe uma condição nesse texto. Se Deus é por nós. E Augusto Nicodemos então faz uma pergunta provocativa. E se Deus for contra nós? E talvez pensemos, como assim? Deus ser contra mim? Deus ser contra o seu povo? Muitas vezes, Deus foi contra o seu povo para revelar o pecado do seu povo e trazer-lhes ao arrependimento. Nos lembremos então que Deus promete ao seu povo tirá-los do Egito e alocá-los, colocá-los na terra prometida. Deus faz isso. Deus faz. Eles estão então eufóricos, porque as muralhas de Jericó ruíram. Aquilo que era impossível aos olhos foi possível, porque Deus cumpre cada uma de suas promessas. Deus era com o seu povo. O povo obedeceu ao Senhor. Fizeram exatamente aquilo que Deus disse que eles precisavam fazer. E a consequência da obediência do povo de Deus foi a ruína das muralhas de Jericó e a sua consequente dominação. Aí o povo se achou muito valente. Havia outras cidades a serem dominadas, e a próxima era Ai. Uma cidade pequena. Então pensaram, nós fomos tão bem-sucedidos aqui, nem precisamos de tantos esforços assim, e desobedeceram ao Senhor. E o Deus que fora com o povo em Jericó, não foi com o povo na cidade de Ai. E grande foi a sua derrota. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Deus de fato intervém na nossa história. Deus de fato ouve as nossas orações quando estamos dispostos a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O pecado, ele rompe a nossa conexão com Deus. E é muito interessante que aqui os discípulos estão no lugar e no momento que o Senhor queria que eles estivessem. Veja, os ventos lhe eram contrários, num contexto onde os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus. Vão e atravessem o mar. O problema é que muitas vezes nós insistimos em querer ver milagres de Deus acontecendo na nossa vida quando agimos contra a vontade de Deus. E eu preciso te dizer isso. Enquanto não houver arrependimento do povo de Deus, sofreremos com ventos contrários. O texto que nós lemos
de Davi aponta para o fato de que, embora Davi fosse homem segundo o coração de Deus, ungido de Deus, poderoso nas batalhas, o peso do seu pecado pesava sobre os seus ombros, e naquela descrição poética de Davi, os meus ossos se envelheceram, pelos meus constantes gemidos. O que Davi está expressando é que a vida tornou-se impossível de ser vivida. Teria Deus abandonado Davi? Não. Mas Davi estava agindo contra Deus. Até que Davi confessa o seu pecado. E os ventos que lhe eram contrários foram atenuados pelo perdão e pela presença de Deus. Então veja, irmãos, quando os ventos nos são contrários, a primeira reflexão é: estamos nós fazendo a vontade de Deus? As nossas decisões, o nosso comportamento, a nossa vida reflete o padrão de Deus descrito nas Escrituras para a nossa vida? Se sim, creiamos na mensagem que o texto continua dizendo. Se não, nos arrependamos, nos voltemos ao Senhor. O texto diz que nesse caso, os discípulos estavam no lugar certo e na hora certa. Já era noite, os ventos lhe eram contrários, e Jesus estava longe deles. Mas é muito interessante como, na sequência do texto, a ação de Jesus é descrita em 4 verbos. 4 verbos definem como Jesus vai lidar com o sofrimento, com os ventos contrários dos seus discípulos, que, como eu disse, estavam fazendo a vontade de Jesus, estavam no lugar certo, na hora certa. Então veja, foi o próprio Jesus que mandou os seus discípulos para aquela tempestade. Eles estavam enfrentando aquelas dificuldades, porque havia um propósito que foi descrito no finalzinho do nosso texto. Então, o texto diz que Jesus estava na terra e os discípulos estavam no mar, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o mar lhes era contrário. Em primeiro lugar, Jesus vê os ventos contrários que os seus discípulos enfrentam. Ah, meus irmãos, é precioso demais para nós entender que, embora geograficamente Jesus pudesse estar longe, embora já fosse de noite e a escuridão tenha tomado conta daquele lugar, embora Jesus estivesse em terra no monte e os seus discípulos no meio do mar, com ventos contrários, o texto diz que Jesus viu o sofrimento dos seus discípulos. É verdade, os ventos lhes eram contrários. Eles estavam aparentemente sozinhos no meio do mar, no meio da tempestade, mas o texto diz que o Senhor os viu em meio às tribulações daquela travessia. Como isso é importante para nós perceber que quando fazemos a vontade de Deus, enquanto remamos contra as dificuldades que a vida nos impõe, apesar de muitas vezes nos sentirmos sozinhos, quase que no escuro, isso não muda o fato de que o nosso Deus, o nosso Senhor, a despeito de todas as impossibilidades físicas, materiais, Ele nos vê. Jesus conhece os nossos sofrimentos. Jesus conhece os ventos que nos são contrários. Jesus sabe exatamente aquilo que nós temos passado, e nós não podemos nos esquecer disso, porque pode ser que como os discípulos
estavam à noite no meio do mar, não conseguiam ver nada à sua volta. Veja, irmãos, não havia iluminação pública, como não há até hoje, né? No meio do mar. Eles não podiam ver quase nada. Mas isso não muda o fato de que o Senhor os via, assim como o Senhor nos vê. Pode ser que nessa nossa jornada de vida enfrentemos dias difíceis, enfrentemos ventos contrários. Pode ser que tudo que consigamos ver à nossa volta seja escuridão e ausência de soluções. Mas lembre-se, o nosso Deus, Ele nos vê. E o texto diz que Jesus não apenas vê o sofrimento dos seus discípulos, mas Jesus vai. O texto diz, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, porque queria passar adiante deles. Jesus não apenas vê como quem conhece o nosso sofrimento, mas Ele também vai. No nosso caso, vem ao nosso encontro. E isso também é importante. Nós não podemos nos esquecer que é Deus quem sempre intervém na nossa história. A maior de todas as bênçãos que nós recebemos não é a saúde, não é a estabilidade financeira, econômica, não é nem a nossa família. A maior bênção que nós recebemos é a redenção dos nossos pecados. E veja, irmãos, tudo isso é dádiva de Deus. É Deus quem vem ao nosso encontro. É Deus quem muda a nossa vida e o nosso destino. Jesus viu o quão perdidos os seus discípulos estavam na escuridão do mar, enquanto os ventos lhes eram contrários. E Jesus foi em direção a eles. Eu fico pensando como esta cena aqui se parece conosco. A Bíblia diz que estávamos perdidos, condenados, vivíamos na escuridão do pecado. Mas a palavra de Deus também diz que Deus amou pessoas do mundo inteiro de uma maneira tão especial que enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus viu pessoas que estavam perdidas e foi ao encontro delas. Jesus vê o sofrimento e Jesus vai ao encontro daquele que está sofrendo. Jesus faz isso de maneira extraordinária. Veja, irmãos, se os discípulos assistissem Chapolin Colorado e estivessem naquele lugar, na escuridão, eles talvez pudessem dizer: e agora? Quem poderá me defender? Não há quem possa defender os discípulos. Não há um barco de resgate ali. Eles estão na madrugada, na noite, na escuridão, no meio de uma tempestade. Mas o Senhor Jesus não conhece limites no seu agir. E Ele opera um milagre na salvação daqueles que estão sofrendo os ventos contrários. Jesus suspende a ação da lei da física que Ele mesmo criou. Mas Ele, como o autor das leis naturais que regem o cosmos, Ele é poderoso para suspender os seus próprios efeitos. E o texto diz: Ele vai andando sobre as águas. Um milagre está acontecendo. Deus está vindo, rasgando a escuridão em direção aos seus discípulos. Deus vê, Deus vem, e Ele faz isso de maneira sobrenatural. Veja, irmãos, perdidos estávamos, e Jesus se encarna como Deus que se faz homem, e isso acontece de maneira
sobrenatural. Pela concepção virginal de Maria, na ação do Espírito Santo, Deus se faz carne, operando milagre para resgatar aqueles que estavam sofrendo. Mas é interessante que Deus vê, Deus vai em direção, mas os discípulos não entendem. O texto diz: eles, porém, vendo andar sobre o mar, perguntaram: trata-se de um fantasma. Eles não entenderam aquilo que estava acontecendo. Tudo o que eles queriam era a salvação. E quando a salvação se apresenta, duvidaram no coração. É interessante perceber como a Bíblia se refere a Jesus como um rei que foi rejeitado pelo seu povo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Uma cena que descreve a descrença das pessoas que estão sofrendo, lutando com os seus próprios meios, aos ventos que lhes são contrários. Mas ainda assim, Jesus vem ao encontro do seu povo. Jesus vê, Jesus vai e Jesus fala. Eles estavam sofrendo, desesperados, não compreendiam o que estava acontecendo, achavam que Jesus era um fantasma. E então Deus fala com eles. Meus irmãos, isso é espetacular, porque Deus falou na língua dos homens. Coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Quando enfrentamos ventos contrários, nós não podemos nos esquecer que, apesar de nos sentirmos assim em determinados momentos e ocasiões, como quem está na escuridão, como quem passa desapercebido, como quem parece estar sozinho, nós não podemos nos esquecer que Deus nos vê. Deus conhece a natureza do nosso sofrimento. Deus não apenas tem ciência do nosso sofrimento e das nossas dificuldades, mas Ele vem ao nosso encontro. E como se isso não bastasse, o Senhor fala conosco. Jesus acalma o coração dos discípulos, que estavam com medo. Irmãos, eles pensaram que Jesus era um fantasma. E Jesus acalma-lhes o coração, dizendo: tenham coragem, não fiquem com medo, sou eu. É a presença que acalma, é a presença que dissipa o medo, é a presença que traz tranquilidade. Meus irmãos, é interessante perceber como a vida dos discípulos foi repleta. Toda ela foi repleta de momentos onde ventos contrários se fizeram presentes. E apesar de todas as lutas que esses discípulos enfrentaram ao longo da sua jornada, apesar de todos os desafios que eles enfrentaram, em cada um deles, em cada um desses momentos, nós percebemos a presença que acalma. Certa vez o apóstolo Paulo estava preso e o barco que ele estava afundou. E eles foram, no meio dos destroços ali, chegaram numa ilha e ninguém morreu. E aí eles estavam ali juntando os gravetos para fazer uma fogueira, uma cobra pica o apóstolo Paulo. Mas não é possível. O homem escapa do naufrágio e agora uma cobra pica ele. Mas o veneno da víbora não tem poder sobre o apóstolo Paulo. Quem é esse cara
Quem é esse que consegue ir vencendo cada um desses ventos contrários, sem sentir o dano letal, cabal, final? É aquele que carrega a presença de Deus. Deus disse a eles: não tenham medo, eu estou com vocês. E o último verbo é conjugado para demonstrar a presença. O texto diz que Jesus fala e acalma, e depois Jesus sobe no barco. O texto diz, verso 51, então, depois de ver, depois de ir ao encontro deles, depois de falar com eles, Jesus entra no barco deles. E quando Jesus entra no barco, o vento cessou. Quando Jesus faz parte da embarcação, o vento cessa. Quando Jesus se integra, quando Jesus faz parte da jornada, o vento cessa. E eles ficaram totalmente perplexos. Eles não haviam sequer compreendido a cena anterior da multiplicação dos pães. E agora eles são apresentados a um Deus que intervém na história, quando os ventos nos são contrários. O texto termina apresentando a razão de todos esses acontecimentos. O coração dos discípulos ainda estava endurecido. Eles precisavam passar por esses ventos contrários, para que no meio da tempestade eles vissem a ação de um Deus que governa todas as coisas. A propósito, até mesmo para os ventos que nos são contrários. Meus irmãos, esse texto é em alguma medida um recorte da nossa própria vida. Porque nem sempre os ventos nos são favoráveis. Nem sempre as coisas acontecem exatamente como gostaríamos que acontecessem. E frequentemente somos surpreendidos por situações, circunstâncias que não sabemos exatamente como lidar. Como eu disse, semana passada estávamos em Londrina e ali recebíamos constantemente, durante a Assembleia Geral da Igreja, informações da devastação que esse tornado estava causando em alguns municípios e em um de maneira especial. Foi muito rápido, foi devastador, foi algo difícil demais. Às vezes, somos surpreendidos assim, por ventos que nos são contrários, crises que não esperamos, enfermidade que nunca cogitamos, que batem à nossa porta e nos traz a dura realidade do sofrimento e do medo. E quando os ventos nos são contrários, nós temos a oportunidade de pensar acerca da nossa vida, a maneira que nós temos vivido, se temos de fato feito a vontade de Deus. E veja, não estou falando de perfeição, porque perfeito foi apenas o nosso Senhor Jesus. Estou falando de obediência, porque falhamos quando esperamos que Deus será por nós, quando nós somos contra Deus, ou enquanto somos contra Deus. Portanto, há necessidade de arrependimento, irmãos. Os discípulos não estavam como Jonas, fugindo da presença do Senhor. Jonas foi parar no ventre de um peixe. Os discípulos receberam o Senhor no barco, e a diferença aqui está na obediência. Quando nós enfrentamos ventos contrários, precisamos refletir acerca da nossa vida. E se estamos fazendo a vontade de Deus, e ainda assim estamos sofrendo, nós não podemos nos esquecer que Deus nos vê. Deus vem ao nosso encontro. Deus fala conosco. E Deus anda conosco. Um dos textos que lemos,
quanto ainda do prólogo do nosso sermão, foi que a igreja estava reunida e ouviram um som forte, como um vento impetuoso. E o lugar onde eles estavam foi cheio da glória de Deus. Eles receberam o Espírito Santo de Deus, o Espírito que é a presença do próprio Deus. Então Deus anda conosco. E quando nós nos lembramos disso, nós sabemos, irmãos, nós sabemos que não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Deus não se esqueceu de nós. Portanto, ainda que enfrentemos ventos contrários, aquele que governa sobre todas as coisas está conosco. Há motivos suficientes para não termos medo e termos coragem. É difícil quando alguém está passando por um momento de dificuldade. O nosso conselho diz: tenha coragem, não tenha medo. E alguém está sofrendo profundamente. Mas é totalmente diferente quando coragem vem fundamentada na palavra de Deus. Não tenha medo, tenha coragem, porque Jesus está com você. Quando tivermos que enfrentar ventos contrários, nos lembremos que o Senhor está conosco. Ele está no nosso barco. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele se compadece do nosso sofrimento. Ele vê o nosso sofrimento e Ele vem ao nosso encontro. Essas são as razões que precisamos para encontrar coragem em meio às tempestades da nossa vida. Que o Senhor, meus irmãos, refaça as nossas forças. Que o Senhor, meus irmãos, tire o medo do nosso coração. Que o Senhor nos dê coragem para enfrentarmos os ventos que nos são contrários. Que creiamos nas promessas de Deus para nós.